Modelamento do Mancal, parte 2. Iniciaremos agora o modelamento 3D do Mancal. Para tanto, utilizaremos a sketch já preparada na aula anterior. Nesse tipo de modelamento, necessitamos de uma visualização isométrica. Para iniciarmos a visualização isométrica, clicamos com o botão direito do mouse na área do desenho e escolhemos a opção Isométrico e View. Agora vamos extrudar esse sketch, ou seja, vamos fazer com que ele caminhe ao longo do eixo Z com uma determinada distância, criando assim o sólido 3D. Na barra de ícones à esquerda, ativamos o comando Extrude. Repare que podemos fazer essa extrusão para cima, para baixo ou para ambos os lados com a opção Mid-Plane. Vamos fazer uma extrusão para cima. Repare que podemos definir também a altura da extrusão com o mouse, de forma dinâmica. No campo do valor da distância, vamos colocar 120 mm. Para finalizar o comando, clicamos em OK. Temos então a base do Mancal em 3D. Vamos entrar na ferramenta Rotate para girar a peça em 3D. Isto é apenas uma rotação de visualização. Repare que os planos giram junto com a peça. Se clicarmos dentro do grande círculo e arrastarmos o mouse, a peça gira de acordo com o movimento do mesmo. Se clicarmos nos quadrantes superior ou inferior e arrastarmos o mouse para cima e para baixo, repararemos que a peça gira em torno de um eixo horizontal. Se clicarmos nos quadrantes da esquerda e da direita, a peça girará em torno de um eixo vertical. Se clicarmos fora do grande círculo, a peça gira em torno de um eixo que sai da tela. Para voltarmos à posição original, clicamos com o botão direito na tela e escolhemos a opção Isométrico e View. Para sair do comando Rotate, apenas teclamos ESC, ou clicamos com o botão direito na tela e escolhemos a opção Tone. Agora vamos mudar a orientação da vista isométrica, usando o comando Rotate. Entramos no comando e clicamos com o botão direito na área de desenho e escolhemos a opção Common View. Aparece um cubo no centro da tela com várias setas nos seus vértices e também nos centros de suas faces. Conforme clicamos em uma das setas, veremos que a peça se posiciona de forma perpendicular à seta clicada. Vamos experimentando cada uma delas e depois escolhemos este ponto de visualização. Clicamos novamente com o botão direito do mouse na tela e escolhemos a opção Redefine Isometric, para redefinirmos a vista isométrica. Clicamos novamente com o botão direito na tela e escolhemos a opção Free Rotate, para voltar ao comando Rotate, e então saímos do comando com o ESC. Depois de definirmos a nova vista isométrica, vamos criar um Work Plane, que passa pelo centro da peça, e que seja paralelo à face frontal da mesma. Mas para que o plano passe pelo meio da peça, temos que parametrizá-lo, sabendo antes qual o valor do parâmetro de comprimento total. Então vamos na barra de ícones à esquerda e clicamos no comando Parameters. Aparece um quadro de diálogo listando todos os parâmetros criados pelo inventor. Observe que o parâmetro D5 é o parâmetro da distância total da extrusão de 120 mm. Clicamos em Done. Entramos agora com o comando Work Plane para criar o plano no meio da peça. Clicamos na face frontal da base do Mancal e arrastamos o mouse em direção ao centro da peça. Aparece esse pequeno quadro com a distância da face frontal até onde o plano irá ficar. Repare que a dimensão é negativa, pois estamos indo no sentido contrário ao eixo Z. No campo do valor, colocamos menos D5 dividido por 2, para que o plano permaneça sempre no meio da peça, mesmo que mais tarde mudemos o valor de D5. Clicamos no ícone para finalizar o comando. Agora iremos definir um novo Sketch Plane, plano de rascunho, em cima do Work Plane criado. Clicamos no ícone Sketch na barra superior e clicamos na borda do Work Plane. Em seguida, clicaremos com o botão direito na área de desenho e escolhemos a opção Slice Graphics. Esta opção gera um corte temporário na peça, por onde passa o Sketch Plane. Vamos então desenhar o sketch que dará origem ao eixo principal do Mancal. E para isso, vamos olhar o nosso Sketch Plane de frente. Clicamos no comando Look At, localizado na barra de ícone superior, e clicamos na borda do Work Plane. Estamos então olhando para a peça de frente. Entramos no comando Center Point Circle e desenhamos um círculo nesta posição.
Agora vamos dimensioná-lo, usando o comando General Dimension. Primeiramente, dimensionamos seu diâmetro. Colocamos o valor de 50 mm. Colocamos também uma cota, do seu centro até a aresta inferior, com 40 mm. Para finalizar, falta apenas centralizá-lo com a base do mancal. Vamos colocar uma cota entre seu centro e a aresta vertical da esquerda da base do mancal, com o valor de D0 dividido por 2. Saímos do comando com a tecla ESC. Podemos finalizar o sketch clicando com o botão direito do mouse na tela e escolhendo Finish Sketch. Repare que o corte temporário na peça some. Vamos agora extrudar esta geometria, entrando no comando de extrusão. Repare que o ícone Profile está vermelho e pressionado. Isto significa que temos que escolher o sketch que será extrudado. Selecionamos o círculo clicando na área interna do mesmo. Em seguida, colocamos o valor de 130 mm para a extrusão, pois esta parte do mancal sairá para fora da base. E escolhemos a opção de extrusão Mid-Plane, ou seja, a extrusão será feita para ambos os lados, com o valor total de 130 mm, metade para cada lado. Clicamos em OK e a extrusão é feita. Podemos girar a peça com o comando Rotate para visualizar melhor a extrusão. E reparamos que não existe tangência entre o eixo do mancal e sua base. Vamos então criar esta tangência. E para isso vamos criar um Sketch Plane no Work Plane que passa no meio da peça. Clicamos na borda do Work Plane e clicamos no botão Sketch. Podemos novamente criar um corte temporário na peça usando o comando Slice Graphics. Clicamos novamente no comando Look At e na borda Work Plane para visualizarmos a peça em 2D. Vamos desenhar um retângulo dessa forma. E vamos criar restrições 2D de tangência com o comando Tangent na barra de ícones de restrições 2D. Clicamos na aresta lateral do retângulo e no círculo do eixo do mancal. Fazemos o mesmo para outra aresta lateral e também para a aresta inferior. Na aresta superior, colocamos uma cota em relação ao centro do eixo, com o valor de 0, para termos certeza que esta linha passará sobre o centro do eixo. Vamos para a vista isométrica. Finalizamos o sketch e entramos no comando Extrude. Para fazer a extrusão, temos que selecionar o profile que será extrudado. Então, clicamos no retângulo. A extrusão será 120 mm, o mesmo que a base. E para isso, temos que parametrizar a distância dessa extrusão, com a distância da extrusão da base, usando o seu parâmetro. Então, no campo da distância, colocamos o valor D5. Marcamos a opção Mid-Plane para novamente fazermos uma extrusão para ambos os lados e clicamos em OK. Para melhorar ainda mais esta tangência, vamos colocar Fillets, ou seja, raios de arredondamento nas faces criadas. Entramos no comando Fillet na barra de ícones à esquerda, selecionamos as arestas de encontro das faces criadas com a base do mancal, de um lado e do outro. No campo do valor do raio, colocamos 5 mm e clicamos em OK. Podemos ver então que ficou um acabamento bem melhor. Finalizamos aqui a segunda parte deste exercício.